Olha, a Procuradoria-Geral da República abriu no dia 15 um inquérito para investigar um suposto escândalo entre o Ossef e o Bolsonaro. É um escândalo que envolve talvez alguns bilhões de reais. Por quê? Porque o Ossef, ele poderia ter agido como intermediador entre empresários e Bolsonaro, como na figura de advogado do Bolsonaro. E lembre-se, apesar do Bolsonaro e o Ossef não estarem no melhor momento de sua relação nos últimos 2-3 meses, até junho e julho o Ossef era assim com o Bolsonaro, tinha encontros secretos com ele, vários encontros secretos com o Bolsonaro fora da agenda, e ele era o anjo do Bolsonaro, do Queiroz, era ele quem mantinha ali o Queiroz quase que em cárcere privado. O Queiroz queria sair, não podia, e não queria mais ficar com o Ossef, então o Ossef era da confiança extrema do Jair Bolsonaro. E aí, agora aparecem várias denúncias. Olha só, a primeira que apareceu, que começou a coisa estranha ali, foi quando o Bolsonaro intermediou um encontro entre o Ossef, representando a JBS, e a Procuradoria-Geral da República. Isso já estava bem estranho. O presidente da República não pode ficar intermediando encontros de advogados de empresas com órgãos públicos, com agentes públicos, não pode. Mas para piorar, o Ossef, tudo indica que ele proporcionou encontros entre o Bolsonaro e empresários que estão que têm a concessão do aeroporto de Viracopos, lá em Campinas. E esses empresários irão perder bilhões. E logo após os encontros com o Bolsonaro, organizados pelo Ossef, eles pagaram honorários de 5 milhões de reais para o Ossef. Isso é o que eles pagaram para o Ossef, que se tem a informação até o momento, não sabemos o que mais, se foi mais. E logo após esse encontro, por acaso, eles não perderam bilhões de reais e ainda ganharam alguns bilhões, estão na iminência de ganhar alguns bilhões de reais da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Então, olha só, órgão governamental dando bilhões para a empresa que se encontrou com o Bolsonaro, que é assim com o advogado dele. Olha só que coisa. Eu vou falar mais sobre isso, eu vou falar o que pode acontecer, mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair para todos eles? Curte o vídeo e se inscreve no canal. O Bolsonaro trabalha desde antes de ser eleito com base em fake news e em mentiras. Ele mente todos os dias, ele mentiu na ONU, ele mente pro gado dele no WhatsApp, ele mente para todo mundo. Pra gente quebrar no meio as mentiras, dê um segundinho, você se inscrever no canal, fica aqui o botão, você ajuda a gente a quebrar no meio as mentiras do bolsonarismo, porque você fortalece a oposição e ainda o YouTube vai mostrar o vídeo para mais gente, na página inicial do YouTube, essas pessoas vão ter acesso à verdade. Mais do que isso, você se inscrevendo no canal, você ajuda a gente a fazer outras campanhas, como por exemplo, outdoors que estamos colocando aqui em Marabá, no Pará, 100 mil mortos e ele continua se divertindo. Temos em Curitiba, Rio de Janeiro, em várias outras cidades e também estamos agora começando com os carros de som. Ontem foi em Belo Horizonte. Amanhã vai ser no Pará, tem também, estamos marcando para essa semana, seria hoje, mas o rapaz furou, vai ser amanhã em Natal, e já tem para quinta-feira em Curitiba de novo, e já estamos fechando Nova Iguaçu, Belford Roxo, Rio de Janeiro, tem várias cidades, eu até vou perdendo a conta de quanta cidade que vai ter carro de som contra o Bolsonaro. Aqui tem um trecho para ver como estava movimentado ontem em Belo Horizonte. Ó. Bolsonaro, por que o seu advogado... Que é o centro de Belo Horizonte. Assista Plantão Brasil no YouTube. Aí o texto pergunta, Bolsonaro, por que a Micheque recebeu 89 mil? Bolsonaro, e o preço do arroz, do feijão, do óleo que subiu e o auxílio caiu? Bolsonaro, que o povo não sabe é que você foi contra o auxílio emergencial. Também perguntamos por que o advogado dele, o Ossef, que é o tema do vídeo aqui, escondeu o Queiroz. Aí no fim, assista Plantão Brasil no YouTube para que as pessoas se alguém conhecer o canal e ver, pode comentar aí, ó, eu escutei ontem na cidade tal o carro de som do Plantão Brasil. Agora vamos falar sobre o assunto do vídeo. Quem quiser ajudar com outdoor, carro de som, comenta onde você quer que tenha carro de som e outdoor. E embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário tem PicPay, apoie-se, conta bancária para quem quiser apoiar com essas alternativas. Mas uma coisinha, que é um segundinho de graça, é você clicar em se inscrever no canal. Aproveita e ativa também o sininho para receber notificação. Agora vamos falar sobre o Ossef. Olha só. A investigação foi aberta, o Augusto Aras, Procurador-Geral da República, falei aqui já no primeiro vídeo de hoje, ele tá assim com o Bolsonaro, ele e o Bretas estão desesperados para ver quem agrada mais o Bolsonaro para se tornar ministro do STF. E os dois têm uma coisa em comum, que é os dois têm o Ossef na palma da mão deles. O Ossef tá aqui, ó, na palma da mão do Bretas,
e aqui na palma da mão do Augusto Aras. E quem tem o Ossef na palma da mão também tem o Bolsonaro. Então o Bolsonaro, ele tá tendo uma escolha mais que parece ser uma coisa mais ou menos fácil. Tem dois aqui me bajulando e eu vou escolher um dos dois para o STF. Mas tem uma coisa. Primeiro, o Bolsonaro tem 2 vagas para o STF. Nesse ano, outra no outro próximo ano. Ele também tem 2 ou 3 vagas no STJ. Muitos magistrados adorariam uma vaga no STJ, que é a terceira instância, é a Corte Superior mais importante ao lado do STF. Mais do que isso, ministros do STJ também podem ir para o TSE, podem ir para outras cortes e outras instâncias. É muito bom estar no STJ. E aí, o Bolsonaro tem essas escolhas também. Então, não pense que só tem para um, o resto vai ficar bravo. Não. Só que, olha só como é que é. O Augusto Aras abriu essa investigação, ele deu parecer contra, mas abriu a investigação. Quer dizer, eu sou contra, tá vendo, Bolsonaro? Eu sou contra. Para o Bolsonaro ver, mas abre a investigação. E está investigando o quê? Olha só, o aeroporto de Viracopos foi concessionado. Concessionado é quase privatizado, mas a empresa tem a concessão por 30 anos, depois devolve o aeroporto com as melhorias que foram feitas. A diferença de concessão para privatização é que a privatização o governo faz, gasta o dinheiro, faz tudo e vende tudo, geralmente a preço de banana, para alguém que fica com tudo e não devolve nunca mais. Então o aeroporto foi concessionado e a concessionária começou a ter prejuízo. Começou a ter muito prejuízo e o contrato de concessão estava para ser extinto e a empresa iria à falência e iria ficar com uma dívida de 3 bilhões e meio com a ANAC. Como a empresa ia para falência, não ia pagar a dívida, mas uma dívida gigantesca e falência. Olha só que ruim para eles. Ruim? Não tanto. A situação mudou a partir do momento em que eles contrataram, ou ele é o melhor advogado da história da humanidade, ou ele tem uns contatos que eu vou te falar. O nome dele é Ossef. Quando eles contrataram o Ossef, e aí eles se encontraram com o Ossef, no dia do aniversário do Ossef, eles se encontraram com o Ossef e já marcaram na manhã seguinte no escritório dele, que é na casa dele. Ele tem um escritório, mas ele geralmente faz reuniões na casa dele. Quando chegou lá, o dono da concessionária, desesperado, falando, vou à falência, ficar devendo 3 bilhões, tava lá Flávio Bolsonaro. Aí já começa um problemão, peraí. Eles iam ficar com uma dívida com a ANAC. A ANAC é um órgão governamental. A ANAC, quem escolhe os seus controladores é o governo Bolsonaro, olha só. Aí eles vão ao advogado do Bolsonaro. Lembre-se, o Ossef era advogado do Bolsonaro, assim, oficialmente põe o Ossef advogado do Bolsonaro, põe no Google datas retroativas de 3, 4 meses atrás para trás, você vai ver, ele era advogado do Bolsonaro em tudo, inclusive quando começou a investigação lá do Sérgio Moro, quem dava entrevista pelo Bolsonaro era o Ossef, tem várias matérias no Globo, no UOL, falou Ossef, advogado de Bolsonaro. Ninguém sabia que ele estava escondendo o Queiroz, né? Aí contrataram o advogado do presidente da República, que é quem escolheria o rumo da empresa. Pois bem, o Ossef foi lá e eles já se encontraram com o Flávio. O Ossef estava mostrando, tá vendo a influência que eu tenho? Olha a influência que eu tenho. Aí tiveram reuniões e o jogo virou. Além do contrato não ser extinto, a empresa conseguiu o quê? Desfazer o contrato e ganhar boa parte do dinheiro que pagou, porque quando se comprar uma concessão, se paga para o governo, porque o governo construiu o aeroporto. Imagina, o governo Dilma, no caso, construiu o aeroporto, a concessão é assim, a concessionária tem 30 anos para administrar esse lugar. Para isso vai pagar, porque alguém construiu o aeroporto. Pagou. Aí o contrato que seria extinto e eles ficariam devendo, não foi extinto e eles ainda vão ganhar uma indenização que pode chegar a 6 bilhões de reais. Olha só como o negócio prosperou. Mais do que isso, o Ossef promoveu o encontro entre o dono da empresa e Jair Bolsonaro. Aí eu vou te falar, muito estranho. Você paga para advogado do presidente e você consegue um encontro com o presidente da República e aí você consegue uma série de decisões da justiça ajudar a empresa que não corre mais risco de falir e para melhorar ainda pode ganhar uma indenização bilionária. Quer melhor do que isso? Você quer melhor do que isso? Olha, 5 milhões está bem pago. Se foi 5 milhões, meu Deus do céu. Só que tem um problema. Tem um problemão. E aí eu vou até levar a outros lados. Olha só, vamos ligar com a Lava Jato. Tacla Duran, cara, eu sempre gosto de falar das denúncias dele. Tacla Duran denunciou que ele foi extorquido na Lava Jato e que um rapaz que foi padrinho de casamento do Sérgio Moro, o Zuculoto, ele mostrou a conversa de WhatsApp, falou, olha, você vai levar uma multa de 15 milhões e você vai ficar preso, mas
você pode fazer um acordo de delação premiada. Para isso, você tem que contratar um advogado aqui. Você vai pagar 5 milhões para esse advogado, de dólares, e a sua multa de 15 vai ser diminuída para só 5. Então, em vez de você perder 15, você vai perder só 10. E 5 fica para você. Mais do que isso, você não vai preso. E o Tacla Duran até pagou 620 mil dólares, ele tem comprovante, tem tudo facilmente provável pela justiça. Inclusive, a própria Procuradoria-Geral da República desarquivou essa investigação há alguns meses. Ele pagou a primeira parte disso e o Zuculleto falava, ó, essa delação premiada será avalizada pelo DD. Só tem um DD na Lava Jato. Quem você acha que é DD na Lava Jato? Pois bem, o nome disso, ó, o nome bonitinho disso é você pagar uma coisa indevida para um advogado, e esse advogado que ele mandou o Tacla Duran mudar para esse advogado é sócio da esposa do Sérgio Moro. Então você pega um advogado que é sócio da esposa do juiz, paga alguns milhões para o advogado e aí toda a operação vai ajudar você a não ser preso. Ok, isso é um caso. Agora vamos mudar para o caso do Ossef com Bolsonaro. O dono da empresa está desesperado, vai perder alguns bilhões, ele paga para o advogado do presidente da República, consegue o encontro e o presidente da República começa a tomar uma série de decisões que favorecem a empresa, que além de não perder bilhões, ainda vai ganhar alguns bilhões. Eu vou te falar, como você chama isso? Comenta aí qual que é o nome disso. Não tem coisa errada? Tem. Então, por isso que se está investigando agora o crime de advocacia administrativa, que é usar do seu cargo para fazer o trabalho de advocacia, que é o que o presidente da República faz quando ele manda, ou algum ato dele, se for comprovado que algum ato dele fez com que a ANAC mudasse as decisões, olha só, ou ele conseguiu pressionar alguém, e tráfico de influência, que é exatamente isso, usar a influência dele para mudar uma decisão, porque alguns bilhões foram movimentados aí, não foram movimentados, mas a empresa perder, em vez de perder, já são alguns bilhões, vai ganhar, então são mais alguns bilhões. E aí, para isso, pagou-se o advogado. Aí, soma isso ao fato de que o Ossef ganhou 9 milhões da JBS, e aí ele, mesmo sem procuração da empresa, ele foi como advogado da JBS se encontrar com um subprocurador-geral da República, que era o chefe da Lava Jato na PGR, a pedido de Jair Bolsonaro, que o próprio Jair Bolsonaro ligou para marcar o encontro. O nome disso é tráfico de influência e advocacia administrativa? Sim ou não? Comenta aí você. Por isso são coisas que têm que ser investigadas, porque assim, se for assim, peraí, o cara é presidente da República, ele tem um advogado que é advogado dele. Se eu pagar um dinheirão para o advogado dele me consegue favores e eu ganho alguns bilhões? Tá fácil ganhar dinheiro no Brasil, né? É só ser amigo de algum amigo do presidente, pagar para ele alguma coisa e, por acaso, os pauzinhos são mexidos. Olha só que coisa. Você nunca viu denúncias desse tipo em governos do PT, por exemplo? As denúncias eram sempre, porque era uma delação sem prova de um cara que falava, não sei quem ganhou, o Lula visitou o apartamento, triplex no Guarujá, tá, em troca o Lula te deu o quê? Você deu o apartamento para ele? Não dei, mas ele ia comprar, mas não comprou, aí fica um diz que me diz, Lula nunca nem teve a chave do apartamento, é propina, vai preso. Para ser propina tem que ter uma atitude, que é o que foi feito em troca. Olha só, no caso da JBS, o que o Bolsonaro fez em troca? Ele organizou o encontro que tinha como objetivo salvar da cadeia os dois irmãos Batistas, que são 2 bilionários, que já confessaram pagar propina para mais de 1.000 agentes políticos. Então, pagar propina é com eles. Não é nem crime falar isso, porque eles confessaram que pagavam as propinas. Então, olha só, 2 caras que já estão acostumados a pagar propina, aí o encontro é feito. Então, você tem a ação do presidente da República. No caso do Bolsonaro, você talvez não tenha ainda, para isso precisa de investigação, qual foi a ação direta do presidente da República, apesar de que ele se encontrou 2 vezes com o dono dessa empresa. Mas logo depois dos encontros, coincidência ou não, o jogo virou, foi uma virada de mesa, em vez de perder, eles vão ganhar alguns bilhões. Então, tem alguma coisa. Mais do que isso, o Ossef, ele tinha encontros secretos com o Bolsonaro, porque ele fica sempre na casa da ex-esposa dele, que tudo indica que ainda é esposa, que foi um divórcio de fachada. O cara já vi casamento de fachada, mas divórcio de fachada, ele fica sempre na casa da ex-esposa. E de lá, para o Palácio do Alvorada, que é onde mora o Jair Bolsonaro, o inquilino de lá, ele vai de jet ski, e ele 5 minutinhos de jet ski, ele chega e ele consegue se encontrar com o Bolsonaro no dia ou na noite
que ele quiser, sem que nenhuma câmera registre isso. O Ossef fez isso algumas vezes. Então, olha só como é que as coisas são. O mesmo Ossef que segurou o Queiroz. O Ossef está agora na mão do Augusto Aras, que tem essa investigação. Só que o Ossef, lembre-se, também está na mão do Bretas, por causa da delação lá do Orlando Diniz, a mesma que pegou o advogado do Lula, que pegou um monte de gente, essa delação sem pé nem cabeça, e enfiaram o Ossef no meio disso, porque ele fazia dossiês sobre pessoas e ganhou 2 milhões e meio de reais, mais ou menos isso. E aí o Ossef foi enfiado. Então o Ossef está na mão do Bretas e do Augusto Aras, os dois candidatos à vaga do Bolsonaro no STF, uma assinatura deles põe o Ossef na cadeia, e o Ossef na cadeia, ele é uma bomba relógio. O Ossef, sem estar na cadeia, já é uma bomba relógio. O Ossef estressado. Imagina ele com o risco de ser preso. Então, os dois maiores candidatos à vaga no STF têm o Ossef na mão dele. Só que tem algumas outras coisas. Nesse caso de Viracopos, quem deu a decisão principal que salvou a empresa da falência de perder alguns bilhões foi o ministro do STJ, o Noronha. O Noronha é o ministro que soltou o Queiroz. É aquele que o Bolsonaro tem um vídeo falando, é amor à primeira vista, eu e o Noronha. Faltou dar um beijo nele lá na frente das câmeras, falando que é um namoro, é um amor à primeira vista e tal. Esse ministro, logo após o encontro do Bolsonaro com o dono lá da concessionária que tem o aeroporto, o Noronha soltou uma decisão favorável que o salvou a empresa da falência e de ficar com uma dívida de bilhões de reais. Olha só que coisa. As coincidências são muitas. Quando você vai ligando os pontos, está tudo assim bem emaranhado. É muito ponto para ligar, tem muita ligação. As coisas estão evoluindo, as denúncias. E o Bolsonaro está naquela. A situação dele é confortável porque ele tem os cargos para distribuir. Mas ao mesmo tempo é desconfortável porque ele dá o cargo para um, ele está deixando de dar para outros. E o Bolsonaro está na mão de todo mundo. A coisa tá difícil para o Bolsonaro. Tá difícil porque é uma decisão bem difícil que ele vai ter que tomar. É isso, mas agora sabemos. Bolsonaro tá nas mãos de dois dos candidatos no STF, Bretas e o Augusto Aras. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Enquanto isso, é claro que a mídia não dá muito destaque a isso, porque a mídia está mais preocupada em empurrar para frente a reforma administrativa e a reforma tributária. Para quê? Para os bilionários, bancos e tudo mais que patrocinam a grande mídia, eles querem meter a mão nesses alguns bilhões. Então esse é o assunto principal da mídia, tentar fazer a propaganda. Só que não vai muito para frente porque o governo Bolsonaro está mais preocupado em ficar mentindo pro gado, em ficar tentando alguma coisa. Vamos tentar tirar aqui do Fundeb, vamos tentar, e as propostas do governo Bolsonaro não agradam a ninguém, nem ao mercado financeiro. Ontem o dólar bateu recorde, subiu, e a bolsa bateu recorde negativo desde junho. Então a coisa tá difícil para o Bolsonaro de todos os lados. Eu posso falar mais aqui sobre isso, mas eu estou esperando mais alguns dias para a situação normalizar, porque até agora tem muita especulação e pouca coisa concreta sobre o Renda Cidadã e sobre os projetos econômicos para os próximos meses. É isso. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos para cima deles. Vamos continuar aqui como em Florianópolis expondo os crimes do Bolsonaro. Falou!